Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e nesse episódio o nosso tema é a independência do Brasil. Nós vamos conversar inicialmente sobre a vinda da família real em 1808 e os impactos que essa mudança vai trazer para a colônia. Nós falaremos ainda sobre a Revolução Pernambucana de 1817, a volta de Dom João VI para Portugal e, por fim, a proclamação da independência. Passaremos, portanto, por todos os desdobramentos até chegarmos à nossa emancipação em 7 de setembro de 1822. Então já pode preparar aí o caderno de anotações, pega a pipoca que a gente começa em 15 segundos. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. A transferência da corte portuguesa para o Brasil. Bom, vamos contextualizar a vinda da família real para o Brasil para que a gente entenda todas as mudanças que culminaram na nossa independência. No início do século XIX, a Europa ela vivia uma grave crise política e militar. De um lado, nós temos o grande exército francês de Napoleão Bonaparte que dominava todo o continente. De outro, nós temos a Inglaterra, que naquela época era a senhora dos mares, com toda a sua pompa e a sua poderosa armada. No meio disso tudo, adivinha, Portugal. Pobre economicamente, apesar de suas inúmeras colônias. Então, quando Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, e aí para quem não lembra, o bloqueio continental foi aquele decreto que proibia países europeus de comercializarem produtos ingleses. A intenção era arruinar a economia da Inglaterra. Então, ao decretar o tal bloqueio, o governo português entrou em parafuso, estava diante de um grande dilema. Caso aderisse ao bloqueio, estaria rompendo com o governo da Inglaterra e isso significava expor as colônias portuguesas ao poderio naval inglês. Por outro lado, desacatar a ordem de Napoleão resultaria na invasão de Portugal pelas tropas francesas. Essa ideia de transferir a corte portuguesa para o Brasil, ela não era nova. Em várias ocasiões, desde o século XVII, já se cogitava essa possibilidade. Mas nessa situação, diante das pressões daquele momento, a mudança foi vista como a melhor opção, por Dom João e alguns de seus ministros. Por que isso? Primeiro, evitaria o conflito militar, direto com a França. Segundo, garantiria a segurança da família real. E por último, impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Então, em outubro de 1807, os governos de Inglaterra e Portugal negociaram a transferência da família real para o Brasil, que seria escoltada pela esquadra inglesa em troca de vantagens comerciais. Então, no dia 29 de novembro, a família real partiu do porto de Belém, em Lisboa, com destino ao Brasil. Nos navios seguiram também uma grande quantidade de joias, louças, mapas, livros, arquivos oficiais e moedas. Era todo o aparato administrativo do governo português se deslocando para a sua colônia aqui na América. A família real em terras brasileiras. Bom, no dia 24 de janeiro de 1808, a nau que conduzia o príncipe regente Dom João e a rainha Dona Maria I, assim como parte da comitiva real, atracou no porto da cidade de Salvador, na Bahia. Pela primeira vez, uma família real europeia pisava em solo americano. Dias depois, Dom João assinou o decreto que abria os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Ao abrir os portos brasileiros, o príncipe ele cumpria o acordo que foi feito com
com o governo da Inglaterra. Os ingleses haviam se comprometido a escoltar a corte para o Brasil, mas em troca queriam o fim das restrições comerciais a seus produtos. Para completar essa aliança, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às exportações inglesas. A abertura dos portos decorreu também do fato de o território português encontrar-se ocupado pelas tropas francesas. Então, os portugueses não teriam como abastecer o Brasil com produtos europeus, nem como exportar os produtos coloniais pelos portos portugueses. Então, a Carta Régia de 1808 autorizou a entrada no Brasil de produtos transportados em navios portugueses ou de nações amigas de Portugal. O mesmo valia para produtos que deixassem a colônia. Então, é algo muito lógico, já que a administração portuguesa estava funcionando no Brasil, os portos deveriam estar abertos aqui no Brasil para as nações amigas. Agora, para você que deve estar achando estranho todo esse acordo ser uma novidade, é que antes da chegada da família real, no Brasil nós não tínhamos livre comércio. Nós tínhamos aqui o que ficou conhecido como Pacto Colonial, que de forma resumida tratava-se de um acordo de exclusividade comercial em que tudo que se produzia no Brasil só poderia ser comercializado com Portugal, que era sua metrópole. Por outro lado, existiam também restrições ao que poderíamos produzir aqui na colônia, por exemplo, manufaturas, que deveríamos comprar dos portugueses. Era uma forma terrível de exploração. Os portugueses eles compravam barato o nosso produto e nos vendia muito caro aquilo que nós precisávamos. Então, para o Brasil, a abertura dos portos significou o término da exclusividade comercial com a metrópole. As inovações na cidade da corte. Bom, em 8 de março de 1808, a família real chega então ao Rio de Janeiro. Então, ao som dos sinos, dos tiros de canhão, as autoridades da América Portuguesa recebendo ali os ilustres visitantes, diante dos olhos curiosos daquele amontoado de gente que parou para acompanhar os festejos. Aos poucos, a colônia foi se transformando em sede da administração portuguesa. Repartições que cuidavam das finanças, do comércio, da agricultura, de outros serviços públicos, foram transferidas para a cidade do Rio de Janeiro. A família real trouxe para o Rio de Janeiro o modo de vida europeu. A preocupação em mudar a imagem da sede da corte levou o governo a tomar uma série de medidas que transformaram a aparência e o cotidiano da cidade. Córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação e aterros e estradas foram construídas. Em 1808, criaram-se a Imprensa Régia, o Real Horto, que hoje é o atual Jardim Botânico, e criou-se também o Banco do Brasil. Em 1810 foi fundada a Real Biblioteca, que hoje é a Biblioteca Nacional, e em 1816 chegava ao Brasil a Missão Artística Francesa, formada por vários artistas internacionais, entre eles Jean-Baptiste Debré, que deixou um acervo enorme de suas produções, de suas pinturas pelo Brasil. Tornaram-se comuns eventos como bailes, óperas, jantares aristocráticos e também uma cerimônia conhecida como beijamão. Era uma cerimônia típica das monarquias europeias absolutistas em que o rei ouvia as queixas dos seus súditos e podia conceder a eles benefícios e favores. A cidade do Rio de Janeiro passou por um rápido crescimento urbano nesse período, mas em contraste com o luxo da corte, as condições de vida da maioria da população eram muito precárias. Não existia sistema de esgoto, não existia coleta do lixo, então o mau cheiro e as doenças fazia parte do cotidiano da cidade. Faltavam alimentos, água potável, faltava moradia. Os mais atingidos eram os escravos e os libertos, que moravam geralmente em cortiços. A elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves.
Com a derrota napoleônica, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena, que aconteceu entre 1814 e 1815, determinaram ali que as monarquias que foram destituídas por Napoleão retornassem ao poder. Então, desse modo, Dom João deveria regressar a Portugal para assumir o trono. No entanto, pessoal, a família real ela já estava devidamente instalada no Brasil e Dom João, assim como muitos dos seus súditos que vieram com a corte, não tinham a intenção de voltar tão cedo a Portugal. A solução encontrada pelo príncipe foi elevar a sua colônia americana, em dezembro de 1815, à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Dessa forma, ele poderia governar Portugal estando em solo brasileiro. Essa mudança ela oficializava a nova organização da monarquia portuguesa perante as demais nações europeias e para nós e para a colônia, o fim dessa divisão metrópole-colônia que já estava superada na prática, com a abertura dos portos em 1808. Mas essa medida também vai reforçar a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e dar uma nova dignidade política para o Brasil. A decisão de Dom João em permanecer no Brasil também vai revelar um novo temor. O seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. A Revolução Pernambucana de 1817. O Nordeste, que entre os séculos 16 e 17 desfrutou de riqueza e prestígios trazido pela economia açucareira, agora enfrentava uma situação muito crítica. No início do século XIX. Nesse período, a região passava por uma grave crise econômica causada principalmente pelo declínio das lavouras de exportação. Além disso, a população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos, e também com a sobrecarga de impostos que eram cobrados pela coroa. A combinação desses fatores levou então à Revolução Pernambucana de 1817. Padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terras e outros setores sociais tomaram o governo de Recife e proclamaram a República. O movimento instalou um governo provisório. A sua inspiração era o Diretório da Revolução Francesa e propôs ali a elaboração de uma Constituição que expressasse os princípios do liberalismo, da liberdade de imprensa, da soberania popular e a tolerância religiosa. No entanto, não havia unidade entre os revoltosos. Os pobres, por exemplo, queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam a autonomia política. O movimento expandiu-se para Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Porém, após pouco mais de 2 meses, o governo do Rio de Janeiro, com o apoio da Bahia, retomou o controle do Recife e reprimiu com muita violência os revoltosos. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana ela representou um duro golpe à monarquia portuguesa. O retorno de Dom João VI a Portugal. Bom, com a vinda da família real para o Brasil, as tropas francesas assumiram o controle de Portugal. Só que esse domínio ele foi de curta duração. Em setembro de 1808, os franceses foram vencidos por uma coligação luso-britânica e foram expulsos do território. Um conselho chefiado pelo general inglês William Beresford assumiu o governo de Portugal. É uma situação que causava grande descontentamento aos portugueses, principalmente entre os comerciantes.
Muitos questionavam a insistência de Dom João em permanecer no Brasil e se queixavam dos prejuízos que a abertura dos portos brasileiros, que foi feita em 1808, tinha causado à economia portuguesa, porque vocês vão lembrar que antes da liberação, da abertura dos portos, os portugueses eles tinham privilégios para comercializar com os brasileiros. Esse cenário ele vai contribuir para a eclosão da Revolução Liberal de 1820. O movimento ele começou na cidade do Porto e depois se espalhou pelas cidades mais importantes do reino. Os rebeldes exigiam a volta do rei a Lisboa e uma constituição liberal para o país. No comando da situação, os revolucionários convocaram eleições para formar as cortes, o parlamento português. Lideradas por uma maioria de deputados portugueses, as cortes aprovaram uma série de medidas que demonstravam a intenção de recolonizar o Brasil, como a restrição de sua liberdade administrativa e comercial e o restabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses. As pressões das cortes elas forçaram Dom João a voltar a Portugal, mas para garantir a permanência da família no governo brasileiro, ele deixou então o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. A proclamação da independência. Então, a maior parte da elite brasileira, que era formada principalmente por grandes proprietários de terra, apoiava a ideia de que Dom Pedro governasse o Brasil. Um monarca português garantiria as liberdades conquistadas a partir de 1808 e evitaria uma mobilização social pela independência. As elites do Brasil temiam uma rebelião escrava, como aconteceu, por exemplo, no Haiti. No entanto, as pressões das cortes portuguesas levaram a elite brasileira a admitir a ideia da independência. Percebendo o objetivo dos brasileiros, as cortes lá em Portugal exigiram mais que rapidamente o retorno de Dom Pedro também a Portugal. A decisão do príncipe regente, anunciada no dia 9 de janeiro de 1822, foi permanecer no Brasil. Esse episódio entrou para a história e para os livros didáticos como o Dia do Fico. As relações entre as cortes e o Brasil foram se deteriorando a cada dia que se passava. Em uma viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu notícias que as cortes haviam reduzido seu poder como príncipe regente. E na carta, o ministro do Conselho de Estado, que era José Bonifácio de Andrada e Silva, insistia para que Dom Pedro rompesse com Portugal. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil e em outubro foi aclamado imperador. As elites mais que rapidamente se aproximaram de Dom Pedro para evitar a participação popular na luta pela independência e, claro, garantir ali os seus privilégios. Portanto, pessoal, o Brasil que nasceu da independência era um país monárquico e escravista. Então é isso, espero que você tenha gostado do tema e já aproveito para pedir que você compartilhe esse material, indique para amigos, estudantes, professores e podendo, gente, apoie essa nossa campanha para que possamos continuar produzindo mais conteúdo de livre distribuição para todos vocês. Para quem ainda não sabe, a nossa campanha é no apoia-se/.história. E claro, também dá para contribuir pelo Pix. Nossa chave é o nosso e-mail, .história@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.